Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Como foi a sua semana? Como foi desde o último programa até hoje? E as reprises também que passam na TV Manaim. Você tem acompanhado, tem assistido? Como é que é? Não assistiu o programa da semana passada? Terminando esse aqui, você volta a assistir semana passada, que foi fantástico, tá? Você não pode perder. Você, jovem de todas as idades, seja bem-vindo ao programa Os Dias da Minha Mocidade. Jovens, sois fortes, é o que diz a palavra do Senhor, e o Senhor nos chama a viver experiências maravilhosas. E nós estamos numa sequência, que daqui a pouquinho você vai ter mais informações sobre ela, onde o jovem ele vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre uma determinada área de projeto de vida, de futuro e até de vida profissional. Daqui a pouquinho você vai saber, se você assistiu o programa da semana passada, já sabe que esse aqui é uma sequência, tá certo? Então, fica com a gente. Se está no YouTube, curta, comente, compartilhe. Se tiver na programação da TV Manaim, seja bem-vindo ao programa Os Dias da Minha Mocidade. Vamos lá? Vamos ver quem está no estúdio hoje? Está aqui nessa câmera, está aqui o meu querido companheiro, pastor Mário Pedrosa. Pedrosa, paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. A paz do Senhor, Josias. Satisfação mais uma vez estar com vocês. Muito bem. A minha colega Estela, paz do Senhor, Estela, tudo bem? Paz do Senhor, pastor Pedrosa, paz do Senhor, jovens que estão aqui no estúdio e paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem. Hoje nós continuamos falando sobre as carreiras, nós estamos nessa série e tem sido muito proveitoso, inclusive. A gente até recebe alguns comentários sobre como os jovens têm aprendido sobre as áreas e até aqueles que já estão cursando algumas faculdades assistem o programa e têm mais segurança de que é aquilo que eles querem fazer mesmo. Muito bom. E hoje nós continuamos falando sobre a carreira militar. Nós estamos aqui com o pastor Pedrosa. Eu queria já começar, pastor, fazendo uma pergunta sobre qual é a diferença entre você ingressar no Exército pelo alistamento e por concurso. Qual é a diferença dessas duas formas de ingresso? Pois é, Estela, essa é uma pergunta muito oportuna para o jovem que, ao completar 18 anos de idade, a legislação brasileira, através da Lei do Serviço Militar, determina que todo jovem, e então hoje ainda é todo jovem do sexo masculino, ele precisa se alistar para passar pelo processo de seleção e, se ele for considerado apto e se houver disponibilidade de vagas, porque hoje a grande dificuldade é porque muita gente quer, então essa relação de quantidade de gente que quer e a disponibilidade de vagas dos quartéis é muito alta. Então, se você tiver disponibilidade e quiser, poderá servir à nação durante um período de aproximadamente um ano, que é o período do serviço militar inicial. Passado esse período, se você tiver um desempenho e uma avaliação positiva, você pode renovar esse período mais um ano e assim sucessivamente até um total de praticamente 9 anos, que você pode fazer a sua prorrogação, que é o pessoal chama do soldado, ou cabo, ou sargento temporário engajado. Então ele vai, sucessivos engajamentos, ano a ano, ele pode ficar por esse período. E no caso do militar que entra para o concurso, qual é a situação? Existe o concurso, que é o concurso, são concursos nacionais, conforme a legislação brasileira determina. Então, eles são feitos, no caso, eu vou aqui falar um pouquinho mais do Exército Brasileiro, mas existe também algumas peculiaridades semelhantes com a Força Aérea e com a Marinha do Brasil. Mas, como existem dois segmentos da carreira, a carreira dos praças, onde você entra como sargento e segue a carreira e pode chegar, no caso do Exército, até capitão. Então, embora ele é praça, mas ele de subtenente ele pode sair tenente e chegar a capitão, já é a carreira de oficial. E existe a carreira dos oficiais, que elas basicamente, a gente chama da carreira das armas, é aquela que você faz o concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras e lá ele segue uma carreira até chegar a coronel, de aspirante oficial até coronel, que foi o meu caso. E também podendo, né, de acordo com a escolha, porque a escolha dos generais é um critério de escolha, ele também pode chegar ao generalato. Então, a Marinha e a Força Aérea têm semelhanças, tem alguns detalhes específicos aí, mas basicamente essas duas características acompanham as três forças. Então,
E só para um detalhe, né, que é importante enfatizar, porque às vezes a pessoa então só existe o soldado, o sargento e o oficial da Academia Militar. Mas existem outras também. Só que são tantas que eu não vou conseguir aqui esgotá-las. Mas uma que eu gosto de enfatizar é a carreira daquele que já é formado. Então, por exemplo, alguém já é formado em engenharia civil, ele pode se apresentar em processos seletivos que são conduzidos de forma regional. É um processo seletivo simplificado, baseado em currículo. Então, você jovem que é formado em engenharias, seja civil, elétrica, mecânica, agronômica, meio ambiente, você pode observar nos processos licitatórios de convocação de cada uma das 12 regiões militares do Brasil, e lá tem um processo seletivo, você apresenta o seu currículo. Se o seu currículo for aprovado e tiver vaga para aquela sua especialidade, você pode ser convocado e ficar como oficial, como tenente, durante um período também de até 9 anos. Então, é uma excelente oportunidade. Também se aplica, por isso que eu digo que é muita coisa, sabe, Estela? Estou tentando ser resumido aqui. Também se aplica aos dentistas e aos médicos. Então, e dos dois sexos. Então, não só os homens, como também as mulheres têm as mesmas oportunidades. Geralmente, o processo seletivo, eles estabelecem que tem que ser homem e mulher. O processo é feito para competência. Então, o foco é em competência. Não é vaga para um, vaga para outro, é competência. A competência é o que vai discernir a capacidade de participar. E existem algumas outras também. Então, existe a carreira também parecida com a da Academia Militar, mas para o Instituto Militar de Engenharia. Então, ele faz a prova, vai para o Instituto Militar de Engenharia e segue a carreira de oficial como o oficial da arma de engenharia. Desculpe, do quadro de engenheiros militares, que é um pouco diferente da minha especialidade, que eu sou da arma de engenharia. E ainda só para não deixar de fora, né? Nós temos aqui um nosso amigo aqui, que é da banda de música também, da Polícia Militar, e eu gostaria de enfatizar, aqui também tem a carreira de músico do Exército, que ele pode entrar inclusive como cabo. E se ele tiver o domínio de um instrumento, ele pode entrar como cabo e ele pode também entrar como sargento e seguir também a carreira de sargento. Então, só para... são muitas oportunidades. Aproveitando aqui que você fez uma abordagem sobre as oportunidades para ambos os sexos e que foi a Estela quem lhe fez a pergunta, como que funciona e se existe o alistamento militar, mesmo que não obrigatório, para o público feminino? Pois é, Josias, isso é um elemento novo, foi determinado, acho que no ano passado, foi definido isso como uma necessidade de abrir-se as portas das instituições militares para o alistamento feminino nas mesmas condições, como soldado, né? Não é soldada, viu? Soldado é quando você passa a solda. Vamos ser claros aqui, existe uma coisa, né? Até fazer com uma parede para ir... Por exemplo, não existe capitã no Exército. Capitã existe do time de futebol, de um grupo. No Exército, as graduações, elas não flexionam gênero. Então existe, se não é tenente, é tenenta. Não. De coronel tinha que ter coronela. Então não tem. É tenente, coronel, tenente, capitão, major. Majora. Não ia funcionar. Então, não major, a capitão. Major. Agora, só que um pouquinho de aula de português para aqueles que... Agora, a expressão oficial flexiona. Você pode se referir a uma oficial ou dizer uma oficiala. Entendeu? Então, só para aqueles que não sabiam isso aí. Então, as portas estão abertas, viu, Josias? No Exército você aprende língua portuguesa então, também. Então, existe uma organização para atender. Isso passa por uma situação muito, assim, às vezes até estrutural. Não existe nenhum tipo de dificuldade, mas é estrutural. Principalmente com relação à estrutura de apoio, né? Como é que você vai ter alojamento? Você vê, se o quartel está lá, como é que vai ter? Tem que fazer alojamento feminino e masculino para todas as três tipos, para todos os tipos de segmentos, né? Porque o que são os três que eu falei aqui? São os círculos. Existem os círculos dos cabos e soldados, que é onde os cabos e soldados se convivem, o círculo dos sargentos, subtenentes sargentos, e o círculo dos oficiais.
Então, isso é uma forma A partir de tenente passa a ser passa a oficial. ser o ciclo de oficiais. Então, por Muito isso que bem. são esses 3 segmentos. Imagina com cada um ter os 2 segmentos, os dois gêneros, né? Masculino e feminino. Então, isso aí que por isso que complica essa parte estrutural. Mas existe hoje está em processo, né? Inclusive, nós estamos agora nos dias, a primeira general do Exército vai ser promovida, já foi definida, vai ser promovida agora. E ela, dependendo de quando o programa passar, já vai ter chegado, né? E ela é uma médica. Então, uma grande honra para nós. Muito bom. E alguns colegas, só finalizando, falando demais já, mas finalizando, os colegas que a conhecem dizem, olha, ela não chegou a general porque ela é mulher, não. Ela chegou a general porque ela é competente. Muito bom. Isso é que é importante a gente entender. As Forças Armadas, elas valorizam a competência para que as pessoas alcancem as suas graduações, suas promoções. Então, eu passo a palavra para a minha competente colega para dar continuidade. Muito obrigada. Nós vamos para a nossa primeira pergunta daqui do estúdio. Aí você pode se apresentar e fazer sua pergunta. A paz do Senhor Jesus, sou o Samuel, de Novo Horizonte, da Ministério de Pastor Top, e minha pergunta é, qual é a função de um capelão, ou o que ele faz no Exército? Excelente, viu? Falei de tantas carreiras que mais uma delas é uma carreira do capelão. O capelão, ele é um profissional, vamos falar assim, né? Que lida com pessoas que estão em situação de restrição de acesso, ou seja, é alguém que cuida de pessoas que estejam num determinado ambiente com mais restrição. Então, ampliando o conceito, existem capelães que atuam dentro de ambientes de correção, até capelães que atuam dentro de escolas, e existe a capelania militar, que tem como objetivo prestar assistência religiosa no ambiente militar, principalmente para aqueles que estão em situações operacionais. Então, nós sabemos que é algo que exige um impacto muito forte na vida das pessoas. Então, além do acompanhamento psicológico, acompanhamento assistencial, o acompanhamento religioso também é entendido como um componente fundamental para o sucesso de uma operação militar. Aquilo que a gente tinha comentado no outro programa, né, da amplitude de ações que nós temos que desenvolver dentro da sociedade quando estamos em operações, um deles é a capelania militar. E o que faz um capelão? Ele cuida daqueles que são correlatos à sua área religiosa. Então, tem os capelães católicos no Brasil, né? Tem a capelania do segmento católico e a capelania do segmento evangélico. Então, nós temos isso. Alguns outros países que têm maior quantidade de pessoas têm capelanias até de outras religiões também. Então, essa é a função dos capelães. Aí, Samuel, é um bom, né? Uma boa oportunidade. Capelão da obra. O ponto, né, que a capelania, né, existe o oficial temporário capelão também, pode ser temporário, mesma coisa que eu falei, ele já é formado em teologia, exerce o ministério pastoral em um determinado grupo evangélico, então ele pode ser selecionado como temporário, como tenente. E existe o de carreira, que é também um concurso próprio, que abre vagas, e essas vagas estão relacionadas à quantidade de indivíduos daquele segmento. Então, se você tem, no segmento evangélico, tem a quantidade de militares do Exército, aí eles têm lá, de tempos em tempos, uma vaga para um capelão evangélico. Mas o ponto é esse, né? Tem que ser formado na teologia. Tem teologia. Acho que você tem condição. Não, ainda não. Vou fazer o curso. Talvez Luiz Eugênio, né? Talvez Luiz Eugênio. Podia ser um bom capelão. Tá certo. Vamos seguir. Vamos para a nossa segunda pergunta. A paz do Senhor, pastor Pedrosa, pastor Josias e a todos os jovens e ao público aí de casa, né? Me chamo Matheus Daniel, sou da igreja de Novo Horizonte 1, Ministério do Pastor Top. E a minha pergunta é como que a área militar se adequa às novas tecnologias? Muito bom, viu? As novas tecnologias, se elas não forem absorvidas, aprendidas e aplicadas, o Exército ele é derrotado rapidamente. Existe uma expressão que é usada que o Exército ele estuda as guerras que já são do passado. Então, por quê? Toda tecnologia nova, vocês sabem muito bem, é que a gente vê a tecnologia, infelizmente a guerra é o laboratório em que as tecnologias são aplicadas de uma forma muito intensa.
Nós estamos vendo aí recentemente, estamos vendo uma guerra que está acontecendo nesse momento, com uma precisão, uma capacidade de destruição. Eu fico impressionado, a gente que é de engenharia, né? Você leva um tempo, meses, até anos para construir um prédio e uma bomba vem e derruba aquele prédio em segundos. E aí você para pensar o que é a condição humana a respeito disso. Então, se nós não tivermos um acompanhamento tecnológico muito atual, a guerra ela pode ser perdida de uma forma muito rápida. Então, por isso que no nosso meio, a nossa percepção de atualização, ela tem que ser intensa. Tem uma frase do general Castelo Branco, que ele dizia assim: ao chefe militar não cabe ter medo das ideias novas, mas sim tomá-las, abraçá-las e aplicá-las o quanto antes. Então, no nosso meio, tecnologia não pode ficar para trás. Se você ficar para trás com tecnologia, você vai ser rapidamente vencido. Eu vou dar só um exemplo aqui de uma batalha recente, agora de 2020. Eu não vou citar os países para não ter nenhuma situação aqui desagradável, mas um país ele se confiava muito, isso foi agora, 2020, ele confiava muito na sua capacidade bélica, seus tanques, seus blindados e tudo aquilo que ele tinha. E o adversário deles se preparou com a tecnologia dos drones, que nós estamos vendo agora ser usado intensamente. E foi uma batalha tão desigual, foi uma derrota tão rápida, que chegou a ser vergonhoso, entendeu? Porque eles acharam que eles estavam muito confiados e foram derrotados. Então, tecnologia é certeza de vitória. Não é além da tecnologia, né? Tem que ter a vontade também. Mas se não tiver a tecnologia, não adianta. Tá bom? Isso serve para a vida. É, claro. Eu digo isso porque nós estamos abordando aqui agora a carreira militar, mas na verdade para qualquer carreira hoje. A inteligência artificial, né, Dulce? Se você não passar a usá-la de forma inteligente, né? Então tem que ter tecnologia. Abrace-a e use-a. É isso aí. Pedrosa, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque o Mateus, tanto o Mateus quanto o Samuel, que estão aqui, eles estão exatamente no momento de tomar a decisão de futuro de carreira, seja ela militar, seja em outra área. Você já tangenciou esse assunto, mas eu me lembro, na época do meu alistamento militar, que me foi falado, mas já num momento muito tardio, dessa possibilidade, e eu queria saber se continua sendo assim, de você se alistar e você então você se desliga do ambiente militar para cursar uma faculdade e depois você volta, mas já numa condição melhor dentro da carreira militar, para então você utilizar o conhecimento que você teve adquirido no ensino superior dentro do ambiente militar e já indo para o ambiente do oficialato. É isso mesmo? Exatamente. Exatamente. Existe só um ponto que é importante entender, só para diferenciar uma carreira específica, que é a da medicina. Quando o médico, se ele estiver já frequentando o curso de medicina, ele automaticamente adia, né? Ele fica adiado. Ele fala assim, porque todo médico, para ele receber o seu CRM, ele tem que apresentar o certificado de dispensa do serviço militar. Mesmo que ele já tenha sido dispensado como soldado, quando aos 18 anos, depois que ele entra de novo na faculdade, ele tem que voltar a se apresentar para que ele possa passar pelo processo, por causa da demanda, necessidade de médicos para atender aí as necessidades do Brasil. Mas no caso específico aqui, a gente estava aqui o caso do Samuel, ele estando frequentando ou estando prestes a entrar para um curso superior, ele pode, no momento do serviço de se alistar, e aqui, né, vamos falar aqui da nossa cidade, em Vila Velha, tem uma oportunidade excelente, que é o fato de nós termos aqui um núcleo de preparação de oficiais da reserva, que funciona dentro do batalhão aqui. Mas outras cidades também, vocês, os jovens que nos assistem, procurem saber se existe no quartel onde vocês estão, se existe os CPORs, que são os Centros de Preparação de Oficiais da Reserva, que é um quartel estruturado para isso, ou dentro de um quartel, o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Qual é a função desse núcleo ou desses centros? Formar oficiais
da reserva. O nome já está autoexplicativo, né? Então, ele faz o quê? Durante o período que você está fazendo o serviço militar, você pode, ao mesmo tempo, você tem tempo para fazer a faculdade. Então, você, digamos, trabalha, você tem um período de meio expediente lá no quartel, para você ter tempo de se dedicar ao seu curso, à sua faculdade. E ao final do seu 1 ano de formação ali como militar, você é declarado aspirante oficial dentro daquela especialidade que você foi formado. E aí, com isso, se você tiver um interesse de permanecer, lógico, é uma turma, às vezes, de 40, 50 oficiais que são ali declarados, mas, às vezes, 1, 2, 3, às vezes até 5, dependendo, pode ter mais. Podem ser selecionados para trabalhar como oficiais e pode ficar até 9 anos como oficiais tenentes, né, da reserva, mas funcionando, trabalhando na ativa durante o período que ali estiverem. Então, é uma grande oportunidade, né, para aqueles que querem saber, querem trabalhar, né, como você falou, né, às vezes essa informação não chega a tempo. Né? Não chega a tempo para então, tomar vocês estão tendo a oportunidade de saber. Se vocês quiserem, estando já frequentando a faculdade, ou mesmo seja na iminência, geralmente tem uma prova, tem uma avaliação física, uma avaliação intelectual, e as vagas são restritas. Então, se qualificando, você pode, então, frequentar esse curso e sair ao final de um ano, em vez de sair apenas como soldado, né? Nenhum demérito nisso, mas você vai ser declarado aspirante oficial daquele período. Muito bem. A gente tem uma pergunta agora, Pedrosa, que vem aqui do norte do estado do Espírito Santo, da cidade de Colatina. E quem vai fazer essa pergunta é o Matheus Cosma da Silva, ou Costa da Silva. Matheus Cosma da Silva, perdão, Matheus. Que ele é da igreja do bairro São Silvano, em Colatina, Espírito Santo. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Matheus, eu sou de Colatina, Espírito Santo, sou da igreja de São Silvano, ministério do pastor Fernando Rangel, e a minha pergunta é: como lidar com o afastamento de familiares e amigos quando estamos de serviço? Obrigado, Matheus, por sua participação e um grande abraço aos irmãos aí em Colatina, no estado do Espírito Santo. Pedrosa, e aí? Se afasta da família, serviço? Existem algumas situações muito curiosas com relação a isso, né? Porque a gente, naturalmente, existe o serviço que você realiza durante o seu período de trabalho. Então, você tira plantão, você tira sentinela da guarda, você tira oficial de dia. Então, são afastamentos que acontecem esporadicamente. Então, isso aí é perfeitamente... Em qualquer profissão, tem o plantão, tem o período que você vai ficar lá, tem que trabalhar. Mas existe um afastamento que está relacionado aos afastamentos das operações. Então, por exemplo, nós temos situações em que nós temos um destacamento nosso do Exército que está trabalhando lá em Roraima para fazer a recepção e a ambientação das pessoas que vêm da Venezuela, uma situação de precariedade, como Operação refugiados. Acolhida. A Operação Acolhida, que é o nome exatamente de acolher essas pessoas. E as pessoas, a maior parte da equipe que fica lá, são militares de outras partes do Brasil, que é feito um processo de seleção, de treinamento desse pessoal, e eles vão e ficam um período, naturalmente que não ficam 6 meses direto lá, mas eles ficam 6 meses acampados lá, acantonados lá, para proporcionar, então, recursos ali para atender. Então, são diversos especialistas de diversas áreas que vão para lá trabalhar nesse objetivo. E nesse período não dá para levar a família com ele. Então, esse momento aí, respondendo a pergunta do Matheus, né, é um período difícil. E eu posso falar isso de uma forma muito especial, porque apesar de eu ter, em muitos momentos da vida, ter me afastado pelo fato de ter prestando serviço em destacamento do quartel, mas o período mais complexo foi quando eu fui para o Haiti. Então, realmente, uma situação que você fica no outro país, realmente é longe. Mas o servo sempre tem uma coisa especial, né? A gente tem que contar as bênçãos, né? Aí eu estou um dia lá, assim, chateado, assim que eu cheguei, foi meu aniversário, eu lembro que eu passei meu aniversário fazendo um reconhecimento de uma antiga base naval do Haiti. Eu lá
sentimento, né? Tipo, puxa, podia estar em casa, né? Não, estou aqui sozinho, né? E aí, quando chegou a noite, eu não exatamente esse dia, mas um dia eu fui orar. Senhor, estou aqui, Senhor, sozinho, Senhor. Longe da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, da minha igreja. Né? Estava ali cuidando de uma igreja, um momento intenso. E fui para essa missão. E aí eu fui orar, aí dormi. Aí eu soube de um sonho. Tive um sonho que eu encontrava com um pastor, amigo nosso, né, que é médico. E eu estava numa clínica de repouso. E aí eu perguntava para ele, fulano, o que eu estou fazendo aqui? Ele falava, ele era um cara muito calmo, sabe, já falecido, já, muito calmo. Ele falou assim, calma, Pedrosa, você está aqui para descansar. Rapaz, aquilo para mim consolou meu coração de uma forma tão maravilhosa. Por mais que podia parecer, né? Quer dizer, foi para longe, o Senhor tinha sua forma, sua maneira, aquilo acalmou meu coração. Então, eu respondo, né? Responder como coronel, a gente pode falar muita coisa aqui, mas responder como servo, a gente diz, olha, o nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Então, não pode ficar tranquilo, Mateus, que o dia que você estiver lá sozinho, o anjo do Senhor vai estar ao seu lado, Amém. Você vai ter o consolo, a bênção do Senhor. É bom demais ser servo desse Deus vivo. Amém. Amém. Vamos para a nossa última pergunta, que vem de alguém da área também. Isso. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é William, sou da Igreja de Novo Horizonte 4, pastor Marcos Tadeu. Também sou da área militar, sou policial militar, da banda da Polícia Militar. E minha pergunta é a seguinte, como conseguir separar a vida militar, digamos assim, da vida com a nossa família, da nossa vida espiritual? Pois é, meu irmão. O grande desafio é não separar. Às vezes as pessoas têm uma expressão, né? Diz assim, olha, aí você tem... até a gente lembra quando a gente era jovem, falava assim, tem a vida sentimental, a vida espiritual e a vida profissional. Isso é só didática. Isso é um só. Autenticidade não se consegue. Não tem essa de chegar na... a gente chega assim, tira aqui, não, mudei a cara, agora eu estou no quartel, aqui eu sou coronel. Agora eu estou na igreja, agora eu sou servo. Não, você tem que ser uma pessoa só. Você tem que ser servo em todo lugar. Porque a maior bênção para a sua vida é ser servo de Deus. Aquilo que a gente já comentou até no outro programa com relação à postura, né? A atitude. Rapaz, não tem ser humano que consiga se sobrepor à autoridade do Espírito Santo quando ele enche o nosso coração. Nós temos aprendido isso com relação à experiência, né? Estudamos na EBD recentemente sobre a arca, né? Que vai seguir, e nós seguimos após a arca, né? Mantendo a distância, mas seguindo a arca. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você passa o Jordão, você honra a sua vida. Então, agora, o que acontece é o seguinte, vou falar aqui alguns exemplos, tá? Por favor, entendam que isso aqui não estou cobrando de ninguém, mas olha, o seu linguajar. Eu aprendi isso muito jovem. Eu quando comecei no exército, eu comecei a aprender aquelas expressões. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo assim, quer dizer que o que você fala aqui, você não pode falar em casa? Que história é essa? A boca fala e o coração está cheio. E eu passei a entender, olha, meu linguajar tem que ser um só. Eu não posso... não, porque eu estou no quartel, eu posso falar palavras torpes, posso usar expressões chulas. Não. Eu vou usar o linguajar do céu todo o tempo. Em todo o tempo sejam alvos as tuas vestes. Então, você é servo, você é servo em todo lugar. Agora, aconteceu comigo exatamente uma coisa. Eu era comandante de um batalhão lá no Acre e chegou uma senhora, uma senhora que não era bem da igreja, mas ela queria tratar um assunto da igreja. E aí a minha secretária chegou assim, coronel, tem uma senhora aqui que disse que quer conversar com o senhor. Aí eu falei assim, qual o assunto? Não, porque ela é da igreja lá, coisa. Na verdade ela não era da igreja, não. Ela estava querendo cobrar um aluguel, ela queria que a gente alugasse a casa dela para fazer um ponto de pregação. Um assunto que eu já sabia que não era ali o lugar daquilo. Aí eu falei assim, ela falou, não, eu falei assim, fala com ela o seguinte, aqui eu trato assunto do quartel. Ela sabe onde é a igreja, eu estou lá todo dia.
que ela pode me procurar lá, que eu converso com ela no assunto lá da igreja. Então eu tive que deixar bem claro para ela que naquele momento, porque ela queria misturar as coisas. Então a gente tem que ter firmeza também, para não misturar as coisas. A pessoa não pode chegar para mim e dizer assim, não, eu tinha um tenente que ele frequentava a minha igreja quando estava na época de renovar o contrato dele. Ele pensa que eu não sabia, né? Mas quando ele tinha o contrato dele, ele ia lá, ia na igreja, pedia oração, tá bom, não tem problema, né? Enquanto ele estava fazendo o trabalho dele, fazia. Então, agora, nós não podemos, nós temos que ter um posicionamento firme. Naturalmente que, eu costumo dizer que quando a gente quer cobrar alguma coisa, a gente sabe que a gente tem aqui a experiência e a vivência com o pastor Gedeuti. Todo mundo sabia que quando ele cobrava um negócio, rapaz, a palavra dele tinha uma autoridade que eu até brinco, uma vez eu brincava com ele, pastor, só está parecendo o rei Nabucodonosor quando falou com tanto ímpeto quanto os homens, eles jogaram o pessoal dentro do fogo e morreram queimados, né? Entendeu? Então tem que ter cuidado na autoridade também. Mas aquilo que nós precisamos ter como autoridade, nós precisamos disso, né? O mundo ele carece de autoridade. Temos que ter autoridade no espírito, é claro, mas nós temos que ser sábios em lidar com isso. Então, eu acho que eu já estou falando já muito, pode terminar. Vamos lá, vamos encerrar, nosso tempo já acabou. Antes de encerrar, eu quero mandar um abraço para Arlete, do distrito de Santo Antônio, em Teixeira de Freitas, na Bahia, que mandou uma mensagem para nós aqui. Irmã Arlete, que Deus abençoe, que o Senhor continue falando ao seu coração e a irmã continue sendo essa jovem que eu tenho certeza que a irmã na presença do Senhor. Bom, a gente vai encerrar. Pedrosa, eu quero agradecer muito sua presença aqui. Foram 2 programas de um conteúdo riquíssimo, que eu tenho certeza que despertou em muitos jovens a intenção, o desejo de considerar a carreira militar. Isso é uma bênção. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Josias. E eu queria, só encerrando aqui, dizer o seguinte, falar do que você ama fazer, falar do que você gosta de fazer e falar daquilo que o Espírito Santo me levou a viver é muito bom e é muito fácil. Por isso que a gente se empolga um pouco para falar assim, porque... Não, compreendo falar perfeitamente, compreendo perfeitamente, porque eu sinto a Fico muito feliz de tratar aqui com os jovens e que vocês, rapazes, moças, todos vocês quiserem ter a oportunidade de servir as Forças Armadas, certamente que o façam com certeza que vocês terão uma oportunidade fantástica de exercer o seu testemunho ali também. Amém. Minha colega Estela, a paz do Senhor. Pode ser um pastor Pedrosa. Agradecer ao pastor, aos jovens que estiveram aqui no estúdio, a todos que nos assistiram até agora também. Mandar um abraço para os meus colegas de produção, para o Daniel e para a Raíssa. Muito bem. Jovens, sejam sempre bem-vindos aqui. Uma alegria estar com vocês. Deus abençoe a vida futura, profissional. Você tudo para o Exército. Tomara. Bom, e a gente então se despede de você que está em casa. Se está no YouTube, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se está assistindo pela programação TV Manaim, que o Senhor te abençoe no programa que vem na sequência. Espera um pouquinho, vem um novo programa maravilhoso para a sua vida, tá bom? Se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta. Deus abençoe. A paz do Senhor. Thank you.